Como trocar o filtro de combustível Renegade em casa e evitar a dor de cabeça, né? Algo tão barato aí que é o filtro de combustível a partir dos R$ 25. E a troca é recomendada a cada 10.000 quilômetros, a cada 2 trocas de óleo de cárter, uma troca de filtro de combustível. O filtro entupido também pode estragar a bomba de combustível, né? Quase que com certeza vai estragar por causa do filtro, né? E também tem um outro problema do pessoal que bota só o álcool e deixa de fazer o joguinho de botar um tanque de combustível gasolina e dois de álcool. Ele pode ter a surpresa que daí todo o módulo ali de onde é que vai a bomba ali tá tudo enferrujado, vai ter que trocar todo ele, daí é bem mais caro ainda. Então, para não aparecer aí, então o bloqueio de combustível ativado, né, que pode acontecer quando queima a bomba, que vai dar isso aí quando queimar a bomba, e também quando se tu bater o carro, né? Isso vai acontecer também que o Renegade bloqueia o combustível para o carro não pegar fogo. E até os big injetor queimam se não tem a pressão certa na linha de combustível lá na flauta, porque ele tem que trabalhar com uma pressão maior, daí ele tem que trabalhar com mais força, né? Ele tem que sugar de dentro do trilho da flauta ali e mandar pro pistão, né? Porque o módulo tá mandando ele fazer isso, né? Então ele sempre trabalha em alta e também estraga os bicos por causa de um filtro de combustível. O carro trabalhando com baixa pressão na linha de combustível também ele começa a consumir muito e pode ter ocasionado o problema da sonda lambda aí, que foi as falhas no semáforo aí, que tem já os vídeos, que a sonda lambda andava sempre encharcada, né? Mas isso eu vou mostrar mais pro final do vídeo, a minha teoria, né? Que estragou até a sonda lambda. Agora vamos ver como é fácil trocar o filtro ali com pouca ferramenta, né? Uma tem que ser meio específica para aquilo ali, né? Que é o alicatinho aquele para as conexão ali de combustível. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então tá aí, ó, coisa de entusiasta de novo aí. Hoje eu vou mostrar ali onde é que fica ali o filtro do combustível. Fica ali assim, ó, lá no fundinho, ó. Vou chegar mais perto depois. Mas outra coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Quem quer faz, ó. Tá a 20 centímetros do chão. 22, eu acho. Do chão. E calçadinho lá na frente. E freado, né? Certinho. Tá aqui, ó, o filtro, então, né? Filtro de combustível. E ele é preso, ele é debaixo de uma coisinha aqui de plástico aqui. Ó, tem aquelas presinhas que saem com chave de fenda. Tem uma. Aqui tem mais uma, duas. Aqui três, ó. Uma, duas, três. E aqui tem um parafusinho de plástico, ó, que é 10 milímetros. Tem um. Aqui mais do ladinho aqui, ó, tem outro. Então eu vou tirar aqui e vou mostrar ali. Então, ó, tirei esse aqui, nem precisei tirar os três de pressão. Tirei um, tirei o do lado de fora aqui. E daí embaixo, perto da bomba do filtro mesmo. E o outro daqui, ó. E já desceu, ó. Já desceu para te acessar o filtro. O filtro aqui também é um sextavado 10, que tira aqui a proteção. Ó, como é que ele tá colocado. Aqui tu vai precisar da chavinha aquela, né, que eu tô sempre falando lá, que tem lá no motor também. Ó, do outro lado também. Tem que cuidar o sentido de entrada do combustível, que tá escrito aqui a entrada. E aqui no filtro tá escrito saída. Então isso tem que cuidar, né. Eu acho que é isso aí, ó. Super fácil trocar o filtro, né? Só tendo a chavezinha certa agora para fazer aí. Isso aí é fácil fazer.
Daqui a pouco um olhando o vídeo dizendo, ah, mas o parafuso está soldado. Não, aí é a polca, o parafuso está pelo lado de baixo. E daí também sai essa partezinha aí, ela tá só conectada lá no outro lado, essa parte sai inteira. Tirando o parafuso, é um parafuso 10, sextavado 10. Mas antes de soltar ali o filtro com os parafusinhos, desconecta primeiro, porque fica mais fácil, fica mais firme, ele não tem perigo de estar quebrando nenhuma conexão daquelas do plastiquinho aí. Melhor é com chave, né? Eu consigo com a mão, mas eu passo bastante trabalho com a mão. Chega a doer a ponta dos dedos. Eu só precisei de uma chave 10, ó. Duas palquinhas das de plástico e dois pininhos aqui de pressão que tu tira com a chave pequena. Se ela tiver tortinha assim, melhor até, tá? E a outra ferramenta é esse alicatinho aí para as conexões, né? Tem de diversos modelos e preço, né? Ó, eu entro até do outro jeito, ó, virado para frente do carro, fica mais fácil para trabalhar. E outra coisa, tem que cuidar, tem que levantar o carro aí, né? Botar ele onde é que tu conseguir levantar ele, né? E cuidar o cano, porque esse cano aí tá incandescente. Por isso que eu deixei aqui uma meia hora descansando aqui para daí vir aqui para baixo para mexer, tá? Um dos motivos que eu tive também para fazer esse vídeo aí, né, do filtro, foi que um carro de um amigo meu, que não é uma Renegade, explodiu esse filtro aí. E deixou o carro dele ligado no mercado, né, com uma pessoa dentro, deixou o ar-condicionado ligado na lenta ali. E o carro, a bomba continua mandando os 4 bar de pressão, né, e o filtro estava meio entupido, né, e explodiu isso aí. Quando ele chegou de volta no mercado, tinha uma poça de gasolina debaixo do carro. Então já se sabe que o carro com a baixa pressão, então no sistema aí de combustível, os bicos trabalham mais, estraga também, a bomba trabalha mais, precisa apertar o combustível para passar, parece um resistor no meio do circuito aí do combustível. E daí também descobri que como gasta mais combustível, a sonda lambda sempre fica molhada pelo combustível, ela estraga também por não estar funcionando certo. Então, a minha teoria desses vídeos aí de sonda lambda foi por causa disso. Então, gente, eu já mostrei isso aqui uma vez, tá? Quando a gente pegou o carro no começo de 2023, então o carro consumia muito, né? E daí eu fui então pro negócio das revisão. A primeira coisa que eu fui olhar foi então o filtro de ar, né? Daí eu vi que ele era datado do dia 20 do 11 de 2017. Deu, pá, vamos ver, né? Tá muito tempo já dentro do carro, já era 2023 e o carro já estava com 73 mil. Então, acho eu que esse filtro e o filtro daí de combustível, que eu não tenho ele aqui para mostrar, ele estava datado também de 2019. Acredito eu que o filtro tinha sido trocado nessa quilometragem aqui, ó, 23.292, 23.292 em 2019. E então até 2023 ele não tinha feito mais nada no carro. E andou cerca de quase 50 mil quilômetros, né? 50 mil quilômetros, dá certinho, é 23 mil. Comprei um com 73 mil. Daí eu troquei o filtro de ar naquela época, né? Logo na primeira semana, por aí. Troquei as velas e troquei o filtro de combustível, né? Eu só não tenho ele para mostrar, mas ele também é de 2019 a fabricação. Então, aqui era isso que eu queria mostrar, assim, que eu achei estranho isso aí. E é uma coisa que tinha que ter trocado de 10 em 10 mil, né? O filtro de combustível. E então tinha passado 5 trocas já, né? Isso tem que dar uma olhada. Se tu recém comprou um carro, tem que cuidar isso aí, né? Melhor é já trocar logo, que ele é bem baratinho, né? Ele pode danificar muita coisa no carro, como a bomba de combustível, os bicos de injeção, né? Daí não vale a pena tu manter uma coisa tão... deixar de fazer algo tão barato. Um filtro desse aqui é cerca de 40 reais. E o filtro de combustível tá na média de 25. Daí não vale a pena, né? O bico injetor e uma bomba de combustível é muito mais caro. Teoria do entusiasta para o diagnóstico do filtro se ele estiver entupido. Então, gente, uma das maneiras também de ver se como tá
o filtro de combustível, é tipo agora, ó, tá andando, tá no plano da rua, ó, tá tranquilo, ó. Mas daí começa a passar em buraco assim, ó, e já começa a dar umas falhadinhas, né? Isso fica mais aparente quando tu passa num quebra-mola, né? Numa elevada, né? Ó, passa nos buracos, daí mexe a sujeira que tem dentro do filtro e o carro começa a dar umas falhadas. Então, né? Onde estrada tem bastante buraco, é um lugar fácil de testar isso aí, né? A aceleração fica meio deficiente também quando tu vai acelerar, que ele não retoma bem, né? Porque tem uma resistência dentro da circulação de combustível, né? Que não deixa o combustível chegar com a pressão certa nos bicos injetor. Essa é uma das maneiras de pegar e testar o filtro, passando em buraco e coisa, porque a sujeira sai de um lugar do filtro e vai entupindo em outros, assim, vai dando essa circulação de sujeira no filtro, né? Essa é uma das maneiras. E ele não tem força também, né? Às vezes tu vai subir um morro, alguma coisa, né? Daí não tem força. Tá aqui a teoria então, né, do entusiasta, que o filtro entupido, e daí tu passa num buraco, num quebra-mola por aí, a sujeira se muda de lugar e entope onde é que não estava entupido ainda, né? Até que entope por completo, se a bomba não queimar, a bomba de combustível não queimar, acontece igual aconteceu com meu amigo. Racha o filtro e começa a vazar, daí os dois dão guincho, né? Não adianta. Ou tu paga o mecânico para ir lá trocar o filtro para te ir lá na rua mesmo. Então deu para ver nesse vídeo aí como o filtro é importante, né? A substituição dele. Quero fazer um vídeo da bomba de combustível e um do regulador de pressão. E algumas Renegade tem também um sensor de pressão. As que não tem o partida frio ali, o reservatório, tem um sensor de pressão também, que dá problema também. E essa parte então de linha de combustível aí vai virar uma playlist também, né? Vamos ver se o entusiasta consegue dar um diagnóstico disso aí em casa mesmo. Mesmo que não faça em casa, mas sabe o que tem o carro para daí já não ser enrolado, né? Para baixar o custo de manutenção desse tipo de carro aí. E até o próximo vídeo então.